Você já leu ou já ouviu alguma história de terror? Já viu algum filme do gênero? Com certeza, não é mesmo? As histórias de terror geralmente despertam no leitor o medo, através de situações misteriosas, esquisitas e até mesmo sobrenaturais. O coração acelera, a dose de adrenalina aumenta consideravelmente no sangue, ficamos despertos, atentos, a imaginação flui. Pronto, estamos completamente integrados à narrativa, sofremos, nos assustamos, vivenciamos imensamente a experiência. Se estas histórias são verdadeiras ou não, reais ou ficcionais, não se sabe ao certo, mas o mistério, o suspense, o medo, a incerteza e os acontecimentos fantásticos presentes em algumas das histórias nos prendem para valer. Um conto é uma narração breve de eventos imaginários que apresenta um grupo reduzido de personagens que recorre a poucos recursos narrativos, de modo a desenvolver um argumento não muito complexo. O terror, por sua vez, é o sentimento mais intenso de medo, em que o indivíduo já não consegue pensar de forma racional. O terror pode criar calafrios, paralisia muscular e, inclusive, a morte por parada cardíaca. Um conto de terror como tal é um relato literário ficcional que visa provocar sentimentos de medo no leitor. Nesse sentido, apresenta histórias vinculadas às temáticas mais aterrorizantes para os seres humanos, como a morte, as doenças, os crimes, as catástrofes naturais, os espíritos e as bestas sobrenaturais. E dentre as principais características de um conto de terror estão a densidade e a coerência na história, escrita ou oral. Esse tipo de conto é sempre singular e profundo, buscando despertar o medo no espectador. Quando o cenário onde determinada situação é descrito, isso também ajuda a incitar o sentimento de medo no espectador ou leitor. A exemplo disso, há os clássicos casarões abandonados, porões, cemitérios e outros. Outro elemento que também pode ajudar a construir um conto de terror é a narração da história em primeira pessoa, em que o narrador pode duvidar de si mesmo e de sua confissão, por exemplo, tornando o caso ainda mais enigmático. O conto de terror pode ter um fim moralizante, isto é, assustar o leitor para que este evite adotar certas condutas ou determinados atos. Noutros casos, o conto de terror não passa de um exercício estético que procura, como qualquer outra obra literária, provocar um efeito em quem o lê. O sentimento de medo, que é o foco principal das histórias de terror, é uma reação do indivíduo ao que lhe é desconhecido, deixando-o em estado de alerta. Num conto de terror, praticamente sempre há elementos de mistério e suspense. E esses são uma espécie de fundamento para o desenvolvimento de um conto de terror. Muitas pessoas confundem o gênero terror com horror. O horror diz respeito a cenas onde faz despertar no espectador um sentimento de repulsa, algo nojento, pavoroso ou repugnante. Já no terror, o sentimento despertado é o medo. Mas nem toda história que possui ingredientes como suspense, monstros e seres extraordinários pode ser considerado um conto de terror. É preciso que a história apresente os elementos da narrativa, comuns a todos os tipos de contos. Os elementos da narrativa são o narrador, que pode ser personagem, testemunha, observador ou onisciente. O enredo, que é a estrutura da narrativa e pode, por exemplo, envolver conflitos entre homem com homem com a natureza e o homem consigo mesmo. E os personagens, que podem ser protagonistas, secundários e os antagonistas. E ainda o tempo, que pode ser cronológico, psicológico, o tempo da ação ou da enunciação.
E por último, o espaço, que pode ser físico ou psicológico. O enredo é a sequência de acontecimentos que compõe a narrativa. A introdução é o início da história. Geralmente, o narrador apresenta os fatos iniciais, os personagens, o tempo e o espaço. No desenvolvimento, é a parte na qual se desenvolve o conflito. O clímax é o momento de maior tensão da narrativa, é o ponto alto da narrativa. O desfecho ou conclusão é o final da história, podendo conter ou não solução para o conflito. Um dos autores de conto de terror é o americano Edgar Allan Poe. Ele escreveu muitos contos desse gênero que ficaram na história. Dentre eles estão O Gato Preto, Ligeia, A Queda da Casa Usher, O Barril do Amontilhado, Berenice, A Verdade sobre o Caso do Sr. Valdemar, O Coração Revelador e O Retrato Oval. Outro importante autor de contos de terror é o Howard Phillips Lovecraft. Ele escreveu muitos contos, como Sussurro nas Trevas, A Cor que Caiu do Céu, Sombras Perdidas no Tempo e Nas Montanhas da Loucura. Em algumas histórias, todos os acontecimentos são vividos pelo narrador, como em Sombras Perdidas no Tempo. Em outras, o narrador convive com alguns personagens e toma parte dos fatos, em geral, a pior delas. Um dos maiores autores de contos de terror contemporâneo é o Stephen King. Ele é considerado o rei do terror atual. Escreveu mais de 200 contos. Dentre os que escreveu estão Show de Horrores, A Criatura do Cemitério, Às Vezes Eles Vão te Arrepiar, A Caixa. Todos muito assustadores.